Salve galera, aqui quem fala é o Dark no episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos novamente adentrar no mar. Eu quero fazer uma domesticação de um basilo, quero tentar encontrar um, não um nível tão alto assim, para ser bem rapidinho a domesticação. Eu coloquei o ovo raptor ali e eu consegui uma produção bem interessante de ovos já, em um curto período de tempo, então aumentou bastante a quantidade de ovo teresino. E o pessoal pediu para mim fazer um teste colocando peso no ovo raptor. O que acontece? Antigamente, no antigo Ark, nós tínhamos que colocar peso nas criaturas como a Chatina, o Raptor nerfava a habilidade deles de produzir passamento ou de dar o buff de colocar mais ovos. No Raptor, eu coloquei o peso ali e eu não percebi diferença ainda se ele está colocando mais ovos ou não. Eu fiz o teste antes, né, soltando ele aí tranquilamente, e agora eu coloquei ele com peso ali, apesar que o buff está mostrando, não, aparentemente não está funcionando muito bem. O Teresino aqui, olha só, ele pode dar imprint, para vocês verem a diferença aqui, ó. Aumentou a vida porque eu dei imprint 50%. E aparentemente dá para fazer dois imprints nele sim, porque ele demora muito tempo para crescer. Mas como eu fiz o primeiro imprint, tava com 64% já, eu não consigo fazer mais um imprint, ó. Mas aparentemente é possível sim fazer dois imprints. Eu vou testar isso depois. Olha só, coloquei os trezinhos aqui, como eu vinha dito, e eu coloquei um pouco de peso aqui no ovo Raptor. E até agora eu não percebi nenhuma diferença, se eles estão colocando ovos ou não. O buff está aparecendo, eu vou testar mais um pouquinho para mim ver se precisa deixar isso daí ou não. E olha só, o buff está aparecendo aqui ó, nas criaturas, mas eu não sei se realmente está funcionando. Porque apesar do buff aparecer, nem sempre funciona, tá? Então eu vou deixar ele mais um tempinho para testar se funciona ou não, e tá tranquilo. O meu anquilo que estava aqui, eu levei para a caverna e infelizmente, após farmar na caverna e você sair da caverna, o bicho não sai. Então eu tenho que buscar ele lá porque eu fiz esse teste. Infelizmente ele não saiu. Então eu acabei fazendo um pouco de obsidiana e trouxe aqui para a base para me conseguir aí fazer um pouco de polímero. Lá na caverna, o local que ele ficou no modo neutro. É um local bem tranquilo. É aquele local que eu pulei várias pedras, então lá pode spawnar criatura, mas eu acho que não vai spawnar não. Eu peguei a obsidiana utilizando o tigre, tá? Então foi tranquilo. Tem algumas coisinhas que eu preciso aprender aqui, como a roupa de mergulho e algumas coisas mais. Também eu quero ver como é que faz aquele dardo tranquilizante que utiliza debaixo da água, né? É o arpão, algo do tipo o nome, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. São itens que eu preciso aprender que eu nunca dei uma olhada nisso. Vai ser um que é um pouco mais alto. Cadê? Você já passou muito, hein? O arpão, 72. Aqui, ó. 81, a roupinha completa aqui de mergulho. Eu vou fazer apenas algumas partes que eu consigo fazer. E eu estou bem curioso com uma coisa. Eu quero testar se esse óculos de mergulho eu vou conseguir ou não ver um pouco melhor debaixo da água. Porque está muito brilhoso, mesmo que eu desligue o brilho. Está muito complicado de enxergar as profundezas. Vamos ver aqui os materiais. Pé de pato, tranquilíssimo, tá? Vai muitos materiais, mas é apenas em variação, não em quantidade. Não vale a pena fazer a calça. A escuba, tranquilo de fazer a escuba também. A calça vai muito polímero, não vale a pena. Olha só, 3 polímeros apenas a escuba e aqui falta apenas fibra. Então eu posso fazer a roupa praticamente completa. Tranquilão, tranquilão para fazer aqui a roupa. O real problema ali é a calça. Eu não sei por que a calça é tão cara assim, tá? Tão custosa. Vamos fazer aqui alguns polímeros. Apenas a quantidade suficiente para conseguir fazer a escuba aqui. A escuba aqui feita dos engramas, ela tem pouca durabilidade, então ela quebra facilmente e pode se desgastar com o tempo, mas eu não pretendo entrar em combate utilizando ela. Não pretendo, não quer dizer que eu não vá. Vou mais um pouquinho só para fazer aqui o pé de pato. E por que eu pretendo domesticar o basilo agora? O basilo basicamente é uma produção de gasolina passiva, né, já que ele faz petróleo no corpo dele, então eu posso sempre ficar coletando. E nós temos um adendo que o basilo não toma choque e também não é pego pelo Tsoteot. Então, para se locomover para algum local para combate ou para farmar, ele é mais interessante. A roupinha de guilha eu acho que eu vou utilizar juntamente com a roupa de scuba, porque as mantas são o real problema. Aqui, ó. Arpão e dar tranquilizante. Então é um processo aqui, é um item que vai vários processos para fazer, tá? Cadê o arpão? Aqui.
Olha, não é um item barato de se fazer, porque vai vários materiais diferentes e é um pouco trabalhoso, já que tem que fazer vários itens e juntar em um item só. Acabei percebendo que aqui nesse novo Ark, as cnidárias, né, que são as águas-vivas, elas não ficam muito próximas das margens. E isso é um problema. Por que é um problema? Nós até poderíamos mergulhar e atrair elas para a borda, o que levaria um certo tempo. Ou eu poderia atrair elas também utilizando aqui o golfinho, que também seria um pouco arriscado. Esse golfinho que nós temos aqui, ele vai ser facilmente abatido por qualquer criatura, já que a vida é extremamente baixa. Então, até mesmo aí a cnidária consegue matar ele com tranquilidade. E por conta disso, seria um problema utilizar aí o golfinho para farmar ou até mesmo ficar tentando atrair elas para a borda para matar. Aqui, ó, eu vou dar uma mergulhada aqui só para vocês verem. Ó, nem precisam andar muito, ó. O spawn delas não está pequeno, mas elas estão sempre muito profundas, muito profundas. E pelo visto aqui, a diferença é zero utilizando o óculos, tá? Olha só, a diferença é zero utilizando o óculos. Mesmo com o brilho desativo, o óculos aparentemente é ineficiente, então não serve para nada. Além de borrar um pouco a sua visão. Olha só, mais um pouquinho ali, de cnidária. Então a quantidade que tem não é pequena. O real problema é trazer elas para a borda para matar, que leva muito tempo e se torna um pouco ineficiente. Aqui nas profundezas nós podemos encontrar... Mesmo que eu domestique o basilo, eu não vou parar de utilizar aqui o golfinho, já que ele consegue entrar em cavernas, que as entradas são bem pequenas. De cavernas que tem artefato, cavernas que não tem artefato. Então ele ainda será utilizado e muito necessário, na verdade. O basilo spawna mais ou menos aqui no meio do oceano ou na parte superior. Então você pode vir andar aqui, nadar sempre na metade aqui do mar, que você pode encontrar ele aqui. Ou na parte de baixo ou na parte de cima. Aqui é um ninho de plesiosauro. Esse local, inclusive, perto da base, é um local que pode spawnar tranquilamente o mosasauro alfa. Aqui perto dos herbívoros tem spawn muito forte de alfa. Então pode ter várias criaturas aqui, de Solteuts. Ah, olha só. Essa baleinha que está aqui, acabei de me lembrar que eu gravei pra vocês, olha só. É hora do teste agora. Um hit. Um hit e o barco morreu. Simplesmente o barco morreu. O barco, para quem não compreende, é como se fosse uma entidade. É como se fosse uma criatura domesticada. E por que eu digo isso? O barquinho, mesmo com o dano em estrutura desativado, vocês viram que a baleia destruiu o barco. Então, mesmo com o dano em estrutura desativado, ele destruiu o barco. Basicamente, ele mordeu uma criatura minha, né? E matou. É isso aí. E como vocês viram, e esse bichinho aqui, ó, inclusive tem uma fumacinha amarela em volta dele, para quem não percebeu, esse bichinho aí acabou destruindo o meu barco. Então ele deu hit kill no barco, e não importa se o barco está blindado ou não, ele vai quebrar o barco. Então foi um teste que eu fiz sem querer, eu nem queria ver isso, eu nem sabia que tinha um Lady Whisky aqui próximo, mas acabei filmando isso. Vou dar uma olhadinha aqui pelo mar, se eu encontro um basilo e já volto com vocês. Acabei de encontrar muito mais do que um basilo. Muito mais do que um basilo, olha só. Acabei de encontrar outro Solteuts. Nem sei o nível dele, vou tentar afastar um pouquinho para mim conseguir ver o nível. O Solteuts consegue pegar o golfinho com tranquilidade, então eu não posso me aproximar muito dele. Olha, tem um basilo ali, ó. Nem vi qual é o nível do basilo também. Eu estou bem próximo da ilha de pedras, então aqui faz sentido total spawnar um Solteuts, já que aqui também é spawn. E caramba, hein? O meu Ictiosauro, ele não tá tão rápido assim ainda. Então leva um tempinho pra eu conseguir despistar ele. Eu quero encontrar um basilo não um nível tão alto assim, como eu disse pra vocês, porque o foco principal dele é farmar a cnidária. Aqui é perto da ilha de pedras, ó. A biotoxina, ela dá o dobro de topor do narcótico. E como atualmente estou precisando bastante de domesticar algumas criaturas que dessem muito topor, utilizar narcótico seria basicamente carregar peso inútil. Ah, nível 50, nível bem tranquilo de domesticar. Essas mantas aí, provavelmente eu vou ter que matá-las utilizando a espada, porque o Ictiosauro não serve para combate. Aqui, ó. Ah, nível baixo. Nível bem baixo.
Eu posso matar ela. Ah, eu posso matar ela utilizando o Basilo, né? Já que o Basilo não é pego por ela e ela é nível baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar domesticar esse Basilo e depois vou testar ele matando esse Tussoteudo. Isso é nível baixo, tranquilo de matar. Nível 50 é uma fêmea? É sim. Cara, com um brilho ou sem um brilho não muda nada aqui. Parece que tá pior. O que eu vou fazer? Vou retornar para a base rapidamente, para eu conseguir craftar aí a Kibble, que é o que tá faltando, que é a Kibble excepcional, que é com ovo teresino. E já retorno aqui. Finalmente estamos aqui na base. Agora podemos fazer aqui o Bug Repellent e também utilizar a roupa de Guile. Apesar que vai ser meio complicado, mesmo utilizando a roupa de Guile e o Repellent, é muito eficiente não, tá? Pra manta. Deixa eu tirar esse pé de pato aqui para eu conseguir andar normalmente. Porque vai ser complicado. Pronto. Será que já colocou mais algum ovinho? Eu vou testar ali. Eu coloquei aquele peso no Raptor tem pouco tempo. E até agora não produziu nenhum ovo, tá? Antes disso ele estava produzindo bastante. Como vocês viram, até a quantidade de ovos aumentou bastante ali na geladeira. Mas depois que eu coloquei o peso ali no ovo Raptor, até agora não saiu nada. Se está funcionando ou não, eu não sei exatamente. Mas veremos com o tempo, né? Eu terei que cozinhar aí a poção Focal Chili, para eu conseguir fazer a Kibble amarela, que é a Kibble excepcional, que é a que o Basilo gosta. E realmente até agora não tem nenhum ovinho. Os lobos já cresceram, eu só não organizei eles ainda, porque eu vou pegar 4, então eu não organizei eles ainda, para mim testar. Eu vou utilizar os ovos normais por enquanto, depois eu vou utilizar os fertilizados. Para fazer a Focal Chili vai muita carne, tá? Vai fruta, carne. Para fazer o Bug Repellent, se eu não me engano, vai milho e limão. Não, milho não, cenoura e limão. Tem mais um pouco de carne cozida já. Também tem que pegar um pouco de pele ali embaixo para não conseguir fazer o Bug Repellent. Para fazer aqui o excepcional, tem que fazer a Focal Chili, flor rara, ovo teresino e o que mais? Tem que dar uma olhadinha depois. Eu até consegui mais umas peças de roupa de guile no airdrop. Eu sempre pego algumas peças lá. Se eu não me engano, eu peguei mais uma manopla, não foi? Uma manopla foi uma bota. Tem que utilizar a calça, o capacete. É isso? A calça e o capacete só? Ah, não. A manopla também. Calça, capacete e manopla. Mesmo que a roupa de guile não está 100%, deve ajudar um pouquinho já. Já que a manta é bem complicada. Sempre tem várias mantas em volta do Basilo, então eu vou tentar afastar elas dele ou matar. O ictiossauro não é o problema, que deve ter algum ictiossauro também próximo do Basilo, mas não é problema não. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aqui acho que já até tem aqui os ingredientes para fazer o bug repelente aqui nesse pilão. É nesse? Eu acho que é nesse. Ah não, eu tirei para não apodrecer. Mas é isso mesmo, né? É, limão e cenoura. Enfim, vou fazer aqui um pouco de bug repelente, fazer também a kibble, já que vai demorar um tempinho para cozinhar aí as poções, tem que fazer 4 poções, depois fazer 4 kibbles, porque é a quantidade interessante, mesmo que eu não utilize tudo, vai sobrar um pouquinho, então tá tranquilo. Essa aqui, ó, é a receita que nós temos da Focal Chili, inclusive o Teresino colocou um ovinho ali, ó, o primeiro ovinho que ele colocou depois que eu coloquei peso no Raptor, então apenas um ovinho normal, como vocês podem ver, e agora vamos fazer aqui a kibble excepcional. Kibble excepcional aqui, falta apenas um para fazer, ó. Mejoberry, flor rara, focal chili e o ovinho e também um pouquinho de fibra e água. Eu sempre utilizo o palha na fogueira aqui porque não gera resíduos, né, na panela, então é tranquilo para fazer as kibbles. 4 kibbles, provavelmente eu vou utilizar no máximo 2, já que é nível 50, tá? Uma criatura tranquila de domesticar. Aparentemente está ficando noite, eu vou testar como é que é o oceano à noite, se dá para enxergar alguma coisa ou não. Vou colocar aqui no último slot. E vamos lá. Vou mergulhar realmente para mim ver como é que é ali, se funciona ou não. Domesticar à noite. Tem que fazer a cela também que eu não fiz. Aqui é 60. Metal. Ah, tranquilíssimo. Metal, couro e fibra. É que sempre tem, ó. Inclusive é a primeira vez
que as minhas forjas estão desligadas, tá? Acabou a madeira aqui da base, madeira, palha. A palha nem vale muito a pena utilizar, apesar que eu tenho um pouquinho aqui, mas acabou aqui a madeira da base. Então vou ter que farmar novamente. Tem muito metal para cozir ainda aí. Vamos dar uma olhadinha aqui se dá para mergulhar à noite ou não. Provavelmente não, tá? O oceano já é ruim de enxergar de dia, imagina à noite. Olha, como está anoitecendo ainda, não mudou muita coisa, mas vamos ver quando anoitecer 100% para ver como é que vai ficar. É, realmente, ó, não dá pra ver um palmo na sua frente. Bem complicado. Não dá pra enxergar nada, ó, nada dica de nada. Acabou de amanhecer aqui e já estamos aqui próximo do basilo. Como vocês podem ver, aparentemente aqui, ó, tem algumas mantas, bem pouca na verdade. Eu consigo matá-las tranquilamente e eu quero atraí-las para longe. Eu queria fazer um teste se é possível ou não alimentar o basilo estando montado. Ah, é possível. Subiu 40%, 46%? Eu vou olhar aqui. Eu vou ter que matar essas mantas, porque mesmo utilizando bug repelente, mesmo utilizando roupa de kill, em algum momento elas vão conseguir me ver. Toda vez que eu alimentar o basilo, ele faz aquela fumacinha lá, como se fosse derramando óleo. Vocês viram que ele derrama um pouquinho de óleo do corpo dele, e automaticamente as mantas me veem. Então elas vão ficar um pouco agressivas e tudo mais. O Ictiosaur não fica agressivo não, tá? Mas a manta vai te ver e ficar agressiva. Como o Ictiosaur tá com um pouco de fome aqui, eu vou matar essa manta para alimentá-lo. Eu posso colocar ele na Pokébola a qualquer momento, mas como a minha Speed tá bem horrível, extremamente horrível por enquanto, eu não vou fazer isso não. Acho que eu vou ter que upar mais Speed depois para ver se eu consigo nadar um pouquinho mais rápido, porque, né, isso tá complicado. Eu posso matar as mantas ou apenas atrair eles para fora. Tem 41%. Se tiver algum megalodonte aqui próximo dele, eu vou tentar atrair para longe, mas agora é só esperar. Sempre que você alimenta uma criatura passivamente a primeira vez, a próxima demora um pouquinho e assim vai ficando um pouco mais tranquilo. Então a primeira é difícil, né? Então para ele ficar com fome depois da primeira alimentação demora um pouquinho, mas depois vai tudo fluindo um pouco mais rapidamente. Ele vai ficando com fome mais rapidamente. Então eu vou aguardar aqui e já retorno com vocês. Só espero que nenhuma criatura se aproxime dele aqui. As mantas e tudo mais. Acabei de me lembrar que eu não raspei essa baleia aqui não, ó. Olha a fumacinha amarela aí, ó. Então eu vou raspar ela para ver se eu consigo um pouco de Prime. Como vocês viram lá... Calma, né? Bater, não é raspar. Pronto, só é dar um toque na tela que ele raspa. Cadê o meu... Aqui. Como vocês viram lá, acho que 2 kibbles aí e algumas carnes Primes eu já consigo domesticar ele. Então eu não quero gastar aí 3 kibbles naquele bichinho não. Infelizmente não veio nenhuma carne Prime aqui, mas acho que eu consigo uma matando algum megalodonte. Tentar, né? Já se passou um bom tempo e acabei percebendo uma coisa. A primeira alimentação, vocês iriam conseguir fazer ela estando montado. Porém, pelo que eu percebi aqui, já a segunda alimentação eu não consigo fazer estando montado. Eu vou ter que descer do Ictiosauro e alimentar ele pela segunda vez. Eu percebi isso porque mesmo que ele esteja com fome, e muita fome, eu não consigo alimentá-lo estando montado. Aqui tem um Megalodonte com 2k de vida e pouquinho. Eu vou tentar matar ele utilizando a espada. E olha só. Não aparece aqui o nomezinho para me alimentar ele. Mesmo clicando na tela, não aparece aqui nada. Então quer dizer que não... Ainda bem que não mordeu. Eu escutei o sonzinho como se tivesse mordido, mas não mordeu não. Se tivesse mordido, tinha baixado a porcentagem. Eu acho que não. Pronto, só para evitar que tenha mais algum Megalodonte aí próximo. A roupa de guia ela não aguenta muito dano, nem um Scuba, tá? Mas eu vou tentar mesmo assim. A Scuba já foi. Provavelmente a Scuba já estava um pouco danificada, tá? Não faz sentido a Scuba se quebrar com apenas um hit. Então provavelmente a Scuba já estava um pouco danificada. Não vai dar muito certo não. Se eu equipar a roupinha de metal aqui, eu vou conseguir um pouco mais de armadura, mas pelo visto o que realmente é o problema aqui é meu dano. O meu dano tá muito baixo ainda. Apesar que meu melee tá bem upado, né? Vou tentar domesticar ele utilizando carne normal mesmo. Como vocês viram, eu fui comer a Kibble, eu fui comer carne e comi a Kibble sem querer, então eu gastei uma Kibble já sem querer. Basicamente eu comi a Kibble. Vamos lá, finalizar aqui a domesticação. Tem que ser rápido. Pronto, dei uma Kibble, peguei, corre. Eu não sei de onde veio essas mantas, mas do nada spawnou aqui um monte de manta.
E todas elas foram próximas lá do basilo. Eu vou tentar finalizar a domesticação com carne. Se não der, eu vou gastar aquela kibble mesmo. Bora lá. Ele tá com muita fome, tá? Ah, não vai dar certo não. Então nem vale a pena tentar. Eu gastei uma kibble comendo, então o que me faz gastar mais uma kibble no basilo? Nada, né? Tá com a kibble no inventário aqui já mesmo. Sem querer eu comi uma kibble, né? Eu até poderia pegar ali, tentando matar algum megalodonte na borda da praia, atraindo ele pra borda e matando ele. Mas eu gastei uma kibble comendo, cara. O que é que custa gastar mais uma kibble aqui no basilo, né? Spawnam muito megalodonte. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tem muito mais megalodonte do que tinha antes. Ah, foi. Foi. Agora só é fugir. Eu quero colocar o Ichthyosaurus na Pokébola e testar esse basilo aqui. Como eu vim dizendo, eu vou matar aquele Tsoteudes utilizando esse basilo, já que o basilo dá muito dano. O basilo basicamente é um tanque. Vocês viram que ele estava com 5k de vida e foi para 8k aqui pelo visto. Então ganhou bastante vida. Ele é um tanque que não toma choque e também não é pego pelo Tsoteudes. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Como eu estou sem scuba, eu vou ter que congelar ele aqui, ó. Estando o mais próximo possível da margem. Pra mim não morrer sufocado. Pronto, agora você vai subir aqui, ó. Olha, eu não sei se nesse novo Ark o Basilo dá aquele atributo, que é o atributo que evita se tomar dano de calor ou de frio. Eu não tô percebendo nada na tela, mas... aqui também não mostra, ó. Na minha barrinha ali de temperatura não mostra. Tem que testar isso depois, né? Finalmente estamos aqui na base. Eu vim aqui reparar a minha scuba para me testar ele, porque ficar sempre subindo para recuperar oxigênio é um pouco complicado. Até 2 Ichthyosaurus acabaram me seguindo aqui, mas tá tranquilo. Caramba, que bug é esse, meu amigo? Calma aí. Vou colocar você para parar de seguir aqui no passivo. Eu quero upar mais ou menos 130, 140 de speed no Basilo. A vida dele é bem interessante, então eu posso upar um pouquinho também, só para completar aí uns 15k talvez. E o máximo de dano possível. O peso não importa, a estamina talvez eu upe a estamina até 1k, mas fora isso são status que eu não pretendo upar. Aqui tem mais um pouquinho de dente, tubarão, então eu posso tirar aqui e já guardar. Que são itens para fazer boss. E vamos reparar aqui já a scuba para nós conseguirmos aí entrar no mar. Como eu vim dizendo para vocês, eu não sei exatamente se esse basilo aqui tem aquele mesmo atributo, que é o atributo que evita tomar dano de calor ou de frio estando montado nele. Então tem que testar isso depois, indo diretamente no gelo, para ver se eu vou morrer de frio ou não, estando mergulhado. Pronto, reparar aqui. Ah, tem um pequeno detalhe que eu acabei de esquecendo de falar para vocês, que é que mesmo eu estando montado no basilo, isso não inibe 100% de eu morrer, tá? Porque a Cnidaria ou até mesmo o peixe elétrico, eles podem focar estritamente em mim. Então aí já era, né? Esses trezinhos ficaram adultos já, ó. Eu já até fiz um ovinho fertilizado deles aqui e guardei. Naquele momento que eu vim aqui pegar um pouco de carne do Lady Whisk, eu acabei fazendo aí o fertilizado daqueles novos terezinhos e guardei. Então, caso a Cnidaria foque apenas no jogador, que no caso é o cavaleiro que está montado no Basilo, eu posso morrer tranquilamente. É por esse motivo que eu vou sempre utilizar ele no neutro, para tentar evitar morrer, e também colocar ele para me seguir. Porque mesmo que eu desmaie aí, ele vai me seguir, eu consigo aí depois recuperar o loot, eu consigo montar nele após acordar. O peixe elétrico é um pouco mais fácil de focar em você. Já a água-viva é um pouco mais tranquilo de você abater antes que ela faça isso, já que ela tem pouca vida. E vamos lá, testar para vocês verem como é que é o farm. Aqui perto da base o spawn é extremamente alto de Cnidaria. Então é tranquilíssimo de farmar. Tá vendo? Tranquilíssimo de farmar aqui, já foi 150.
Como eu havia dito, a biotoxina basicamente é o dobro do narcótico, então é mais leve e mais tranquilo de transportar. Estraga com o tempo, mas não tem problema, já que ela funciona muito melhor do que o narcótico para manter a criatura dormindo. Vai ser muito bom. Aqui tem mais um pouco, ó. E você vai fazer isso daqui, ó. Não deixar que ela chegue próxima do cavaleiro, matar elas o mais rápido possível, porque isso aqui vai inibir que ela consiga me matar. Tem até um Lady Whisky aqui, né? Ah, pois é. Vai virar XP. Esse Lady Whisky é branco, pra quem não percebeu, tá? Literalmente o Moby Dick. Afundou o barco e tudo mais. Então, literalmente é um Moby Dick. Agora eu posso vir aqui e coletar um pouco de carne Prime, ó. Apesar que eu não preciso mais, mas tá aí, né? Enfim, vamos agora partir diretamente. Nossa, pô, muito. Muito, muito, muito. Vamos partir diretamente para tentar enfrentar aquele sorteio, já que é nível bem baixinho. E pegar alguns tentáculos, já que é um item que precisa fazer boss. Eu acho que é por aqui, ó. E eu acabei percebendo um detalhe nesse basilo, que é que ele não toma dano estando nas profundezas, tá? Diferente do basilo do antigo Ark Mobile, que tomava dano quando estava na profundeza, esse aqui não toma, ó. Não toma nada de dano, ó. Zerada aqui a vida dele, ó, tranquilíssima. É esse mesmo, só pra confirmar? É esse mesmo. E bora lá. Upei um pouquinho de speed, um pouquinho aí também de melee. Ele não consegue me pegar, tá vendo, ó? Tenta, tenta e não consegue. O basilo é muito escorregadio. Muito escorregadio, você não vai conseguir fazer isso não. Nossa, o debuff aqui da tinta funciona muito bem nesse novo arc, muito bem. Ali, ó, tô vendo. Vem cá. Pronto, morreu, ó. Ah, não dropou o tentáculo ou ficou a bolsinha? Vamos ver se ficou a bolsinha aqui. Olha, eu confesso pra vocês, eu não tenho fobia de mar profundo, mas esse mar do Ark me incomoda muito, tá? Muito mesmo. É, não peguei nenhum tentáculo aqui. Ah, a bolsinha aqui, ó. Vem pérola negra, vem pérola negra, vem pérola negra, por favor. De preferência sem pérola negra, né? Ah, veio 30. Ah, muito bom. E 8 tentáculos aqui, um pouco de óleo e 30 pérola negra. Hoje, finalmente, conseguimos aí um tanque de guerra marítimo. Isso aqui vai ser maravilhoso. Basicamente, é um submarino de guerra que nós temos aqui agora. Consigo farmar aqui itens para fazer boss, muita coisa, ó. Paradicílica, gasolina, tudo com facilidade aqui no fundo do mar agora, utilizando o Basilo. Como vocês viram, ele não toma dano estando nas profundezas, então isso é bem interessante. E eu não posso confirmar a habilidade dele, que é a habilidade de preservar sua temperatura. Eu vou no gelo depois, utilizando esse Basilo para me confirmar se ele toma dano, se o meu jogador toma dano ou não, estando montado no Basilo lá no gelo, porque eu acho que não vai acontecer. O Basilo precisa upar um pouquinho mais de speed, porque de resto ele é bem tranquilo. A vida eu acho que eu vou colocar em 15k, a stamina em 1k, e provavelmente eu vou upar o máximo de melee possível e 140 de speed talvez. Uma criatura simplesmente magnífica e que agora está em nossa posse. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.